Fernando Diniz cobra reforços e o diretor executivo Admar Lopes tem uma lista cheia de jogadores para o treinador escolher. Inclusive, o Vasco já negocia com nomes no mercado da bola. E essa semana que virá promete. Semana importante para definir nomes, avançar em negociações e contratar jogadores. Aqui nesse Acorda Vascão eu vou trazer a você, amigo torcedor vascaíno, tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, as negociações que hoje rolam no mercado da bola e além dessas muitas outras informações. Um vídeo que chega para você nessa manhã de sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Vascão. Mas olha, vascaíno, antes até de começar, antes de me apresentar, rapidinho, eu só quero mudar aqui um pouco o protocolo desse Acorda Vascão. Eu quero mandar força, eu quero mandar um abraço, eu quero desejar uma boa recuperação a um dos maiores ídolos da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o Giovani, mais conhecido como Pequeno Príncipe. Ontem à noite, o Giovani ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e ele nesse momento está internado em um estado grave, tá? No, no Espírito Santo, né, local onde Giovani nasceu, se destacou, chamou a atenção do Vasco da Gama e logo depois chegou ainda aos juniores no nosso Cruz Maltino. O Giovani é alguém que tem um problema de saúde já há algum tempinho, ele enfrenta um grave problema de saúde, inclusive. Luta dia a dia contra esse problema, forte, como sempre foi dentro dos gramados, resistindo, e agora passa por mais uma. E eu, Lucas, aqui em nome do canal do Gigante Vasco, eu torço para que ele saia também dessa. O estado não é legal, é um estado grave, ele está aí na UTI, então assim, que ele passe, que seja mais uma do nosso Pequeno Príncipe, que pelo Vasco conquistou aí 5 campeonatos cariocas, Taça Guanabara, Taça Rio, Copa Ouro, Troféu Ramon de Carranza, Torneio João Avelange, Troféu Cidade de Zaragoza, Troféu Cidade de Barcelona, passou pelo Vasco, passou por Seleção Brasileira, um ídolo, um grande jogador. Jogador que marcou história não apenas no Vasco, mas no futebol brasileiro. Então, Giovani, grande abraço, cara, saia dessa. Minhas orações hoje, com toda certeza, estarão lá o seu nome, tá? Obrigado por ser esse ídolo tão importante da história do nosso Vasco da Gama. Mas vambora, né? Rapidinho, agora sim, antes de começar com o vídeo, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal. Não podia iniciar esse vídeo de uma forma diferente. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro. Você aí que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Sem a sua ajuda, né, eu, Lucas, não tenho como ir a lugar algum. Então, vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vambora então, vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama, porque hoje a situação do Vasco ela é muito clara. O técnico Fernando Diniz chegou ao Vasco, tem 9 jogos sob o comando da equipe, já entendeu hoje como é o elenco do nosso Cruz Maltino, já entendeu hoje as carências que se tem dentro do elenco do nosso Vasco da Gama, e tudo isso foi passado ao Admar Lopes. O novo diretor executivo do Vasco, que foi apresentado recentemente aqui no Rio de Janeiro ao torcedor vascaíno, na entrevista coletiva de apresentação também deixou muito bem claro isso, que ele enxergou no elenco um desequilíbrio em algumas posições, ou seja, ele enxergou a necessidade de contratações em algumas posições específicas. Então, diante dessa necessidade que o Fernando Diniz viu nas 9 partidas comandando o Vasco na beirada de campo, e além, é claro, no dia a dia do CT Moacir Barbosa durante os treinos, e também diante do que o diretor executivo Admar Lopes identificou nas 9 partidas em que viu
antes mesmo, né, de iniciar o seu trabalho e ser apresentado no Vasco da Gama, o Admar Lopes já conseguiu identificar algumas soluções no mercado em conjunto com o departamento de scout do nosso Cruz Maltino. E, é claro, com as pessoas que trabalham à sua volta. E não à toa, houve uma reunião durante essa semana entre o diretor executivo Admar Lopes, o técnico Fernando Diniz, Felipe Maestro, o scout do Vasco e os auxiliares, do treinador. O objetivo dessa reunião foi o diretor executivo Admar Lopes apresentar uma lista trazida pelo próprio Admar Lopes com mais de 50 nomes de jogadores mapeados pelo diretor executivo do nosso Cruz Maltino. Nessa relação de atletas contém vários jogadores de várias posições diferentes, com características diversas e idades diversas, tá? Dentre esses mais de 50 nomes que foram apresentados, alguns sim agradaram a comissão técnica do Vasco. Outros, porém, já conhecidos pelo treinador, não agradaram, mas serão reavaliados. E ainda outros foram completamente descartados. Alguns movimentos hoje que estavam em curso acabaram sendo sim reconsiderados devido ao leque de opções apresentadas e foram deixados completamente de lado. E diante disso, esta próxima semana será uma semana essencial para o futuro do nosso Vasco da Gama. O técnico Fernando Diniz hoje, diante dessa lista, aprovou alguns nomes, passou esse nome para o diretor executivo e as negociações serão iniciadas. E agora, né, para até ir pro bloco, pro terço, pra parte final desse Acorda Vascão, eu vou falar a vocês sobre os 3 nomes hoje que o Vasco de fato tem negociações no mercado da bola, negociações essas que são expostas, que nós como torcedores temos acesso, né? Que você como torcedor e nós como imprensa temos acesso, que são os nomes do volante camisa 5 Thiago Mendes, do meio-campo, né, Matias Sepúlveda, ponta, meio campo, o que você preferir, é um jogador que atua na beirada do campo, e pelo ponta esquerda Andrés Gomes. São esses 3 atletas hoje que o Vasco tem negociações e é algo que chegou até a imprensa até o momento. Por quê? Porque o Vasco vem trabalhando com muito sigilo. O Vasco da Gama está conseguindo guardar informações e não permitir que o que acontece hoje dentro do Vasco passe para fora do Vasco. Então essas 3 negociações hoje acontecem, cada uma em um momento diferente. Além, é claro, desses 3 nomes, tem o nome do Brian Rodrigues, que é um nome que interessa, tem o nome do Brenner, que a informação que eu tenho é que também ainda rola uma conversa entre a diretoria do Vasco e a diretoria do Udinese, mesmo, né, a diretoria do Vasco entendendo a dificuldade de viabilização do negócio, tem a situação do Gabriel Pirani, mas hoje, de fato, que o Vasco tem de negociação, tem de interesse, tem de algo mais avançado, é o Matias Sepúlveda, é o Andrés Gomes e é também o Thiago Mendes. Thiago Mendes hoje, inclusive, é o nome mais perto, tá? Esse primeiro volante, jogador aí de 33 anos de idade, jogador de Lyon, jogador de Lille, jogador que há 2 temporadas atua no futebol do Catar e vem para suprir hoje, uma posição que o técnico Fernando Diniz entende como essencial e desequilibrada, que é essa posição de volante. Fernando Diniz quer a contratação de um primeiro volante e vê no Thiago Mendes o perfil ideal para esse jogador. É um atleta que atua como 5, mas que pode atuar como 8 e, se puder, também atua como zagueiro. O tal do atleta polivalente que é a cara do técnico Fernando Diniz. Mas não é apenas o Thiago Mendes, que o Vasco hoje negocia. Tá aí para ficar livre no mercado. O Vasco já fez uma proposta salarial pelo jogador interessante, na casa de R$1 milhão. Usar o salário que dava mensalmente ao Payet para investir na contratação do Thiago Mendes, livre no mercado. Falta o Vasco acertar luvas, mas olha, amigo vascaíno, sinceramente tudo indica que Thiago Mendes será um reforço do Vasco, mas não é apenas ele. Tem o Andrés Gomes, que é um jogador que o Vasco da Gama busca por empréstimo, atleta que é um ponta esquerda colombiano, que atua no Rennes da França, tem contrato longo com o Rennes, chegou recentemente, um jogador interessantíssimo, ponta esquerda de seleção colombiana e que interessou muito a diretoria do Vasco, interessou muito ao técnico Fernando Diniz, interessou muito ao diretor executivo
Admar Lopes. Não à toa o próprio, pelo mercado que tem aberto na França, iniciou esses contatos com o Rennes e vem buscando o empréstimo do jogador. Um jogador que, olha, é muito bom. Andrés Gomes seria aí uma baita contratação do Vasco nesta janela de transferências. E ontem, né, a informação de Matias Sepúlveda, jogador aí também jovem, 26 anos de idade, que hoje é um dos grandes nomes da Universidade de Chile, um dos maiores clubes do futebol chileno, jogador que interessa, que tem negociações, ainda não se há informação de qual seria a forma com que o Vasco está buscando a contratação de Matias Sepúlveda, mas é um nome hoje valorizado no futebol chileno e que uma contratação não viria a ser muito facilitado. O certo é, o Vasco está no mercado, o Vasco está negociando, o Vasco está contratando e essa semana que começará aí daqui a 2 dias será fundamental, tá, meu amigo, para a janela de transferências do nosso Vasco. Você, amigo vascaíno, gosta dos nomes que hoje o Vasco negocia? Deixe, é claro, a sua opinião aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Um Acorda Vascão mais curto do que sempre é o normal, né? Já já, é claro, eu tô de volta com o nosso Fala Gigante para fechar aqui a tarde de hoje com vocês, com as informações do Vasco, né? Teremos um Boa Noite Gigante, um sábado bastante agitado. Então, se curtiu o vídeo, curta aqui embaixo também, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal e como eu sempre falo aqui, é claro, saudações vascaínas.